Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pesando no Assunto e hoje estou seguindo carreira solo, novidade aí pra vocês. Porém, um convidado especial, convidado esse que um dia esteve ao meu lado e hoje vai ser um dos entrevistados. É nada mais, nada menos do que Felipe Diniz. Meu cara. Nobre amigo, obrigado. Ai, pô, ei, bicho agressivo, velho. Desculpa. Eu tô ligado onde você tá tomando uns bagulhozinhos. Desculpa se eu lhe machuquei por dentro, eu sei que eu sou um cabeça dura. Percebe-se que a quinta série ainda não se sai, é uma coisa que se preserva. Mas, falando hoje justamente dos principais motivos que estamos separados. Aqui meu nobre amigo Felipe está na terceira graduação, né, Felipe? Terceira graduação. Terceira graduação agora, fazendo medicina, porém, fora do Brasil. Você tá fazendo medicina onde, Felipe? Não é fora do Brasil, mais ou menos. É fora do Brasil, parceiro. É fora do Brasil. É no Paraguai. Tá fazendo medicina no Paraguai. E aí a gente vai trazer também alguns detalhes de você, cara, o telespectador, que quer também fazer medicina e não sabe como fazer, como ir e quais são os procedimentos a se tomar. Meu nobre amigo Felipe vai lhe dar tudo passo a passo. Qualquer coisa arrasta pra cima e fala com ele. É o correto, né? Se quiserem qualquer informação, pode seguir lá. Como é o processo? Qualquer um pode fazer. Como é que você conseguiu fazer? Tem vestibular? Tem vestibular não. Normalmente lá você entrega os documentos, você envia os documentos para lá, para um assessor, que eles fazem uma assessoria gratuita. E aí a própria faculdade? É o seguinte, a faculdade tem captadores e eles recebem um percentual da matrícula. Aí eles fazem essa assessoria de graça pro aluno, só que não é de graça. Que eles recebem depois. Eles recebem depois um percentual da matrícula. Acho que é mais ou menos isso, assim. Aí você manda os documentos para eles, identidade, documento básico. Matrícula identidade, certificado de conclusão de curso, umas coisas bem bestas. De ensino médio, né? De ensino médio e envia para eles e já era. Tá feita a tua matrícula. É bem fácil, simples. Velho. Muito simples. É aquele negócio, né? Tudo aquilo que é fácil para entrar, lá na frente tu vai ter dificuldade, né? Porque você faz o curso, se forma em medicina, você vai... se forma em medicina no Paraguai, você vai atuar onde? No Paraguai. Para vir pro Brasil, tu tem que revalidar. Aí que vai... Como é esse processo também? Esse processo é difícil. Eu ainda não vivenciei esse processo. Eu tô muito distante dele ainda, assim. Até porque eu ainda não fiz o meu projeto do que é que eu vou fazer depois que eu me formar. Depois que eu me formar, eu acho que eu tenho um leque grande de possibilidades, porque não sei se eu vou ficar no Paraguai. Voltar pro Brasil tá aqui também guardadinho, não sabe nem se volta, né? Eu dependo de algumas outras coisas para voltar pro Brasil, mas aí eu acho que eu não fico no Paraguai. Minha primeira opção seria, de fato, voltar pro Brasil, mas assim, se eu vou estudar para uma prova que é muito difícil para se passar, porque eu não estudo para uma prova para um país bom? Verdade. Porque eu posso estudar para uma prova para ir para Portugal. Nem que Portugal é bom, mas já é um pouquinho melhor do que o Brasil. Eu posso tentar ir para a Espanha, para algum outro país que me dê uma qualidade de vida melhor. Mas assim, o primeiro passo agora é vir para o Brasil e estudar para essa prova de revalida. A primeira opção seria essa, mas assim, está muito distante, ainda falta 5 anos e meio. São 6 anos de curso, que nem aqui no Brasil. Então, falta tempo ainda para eu saber exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que a maior parte das pessoas que querem fazer medicina e vão para fora é para voltar pro Brasil, né? A maior parte. Sim, de fato. E aí, de fato, ele já tem que se preparar para esse revalida, né? Uma prova é como é. É só uma prova escrita. Eu não sei exatamente. É uma coisa que está muito distante e eu tô tentando viver cada vez mais um momento, porque não é tão fácil assim, porque eu tô passando terceira graduação e eu ainda trabalho por fora. Então, a gente tem uma dificuldade maior no dia a dia para se manter. Mas aí, pelo que eu sei, o Revalida é uma prova que tem 2 fases. A primeira é uma parte teórica e a segunda uma parte prática.
Mas como é exatamente assim, eu acho que se eu falar agora, eu vou tá falando Merlin. Porque eu não tenho essa Agora, essa prova é só para quem vem de fora e precisa revalidar aqui. Quem é do Brasil não precisa fazer, né? Não. Essa prova é para quem vem de fora. Pois... Tu não acha que todo mundo deveria fazer? Igual um OAB, por exemplo. Todo mundo também tem que fazer a prova para conseguir todo mundo atuar. Deveria fazer. É porque a ideia dessa prova é revalidar teu diploma no Brasil. Porque a gente estuda SUS de lá. Tem uma parte grande, tipo, artéria é artéria no Brasil ou no Paraguai. Lá pode ser falso, pode. Mas, brincadeiras à parte, mas... Conteúdo legislativo, no caso, né? Tem algumas questões que são iguais. No Brasil... Ética também, eu acho que muda, né? Mas aí essa parte de SUS, do sistema de saúde, a gente vai estudar a parte do sistema de saúde do Paraguai. E lá é muito diferente daqui, do Brasil. Lá essa é uma parte que, assim, eu também não tenho vivência, mas o que eu já ouvi falar é que lá é muito diferente. Lá o sistema público de saúde, ele é meio pago. Eu posso estar falando besteira, mas o que eu vejo é que o sistema público de saúde lá, o médico e o hospital são de graça. Mas assim, se tu precisar de uma bolsa de glicose, tu paga. Se tu precisar de exame, tu paga. Entendi. Vai pagando várias coisas, mas o médico e o hospital tá de graça. O serviço não tem de graça. O serviço tá... produto custeado. Isso aí vai dar uma dificuldade muito grande. Eu acho que é uma parte que é bem diferente do Brasil, assim. Pelo que o pessoal fala, o médico lá ele tem que ser mais direcional. Na hora de mandar tu fazer um exame, ele não pode botar aquela carga todinha de exame para fazer, porque nem todo paciente tem a condição de pagar. Entendi. E lá é um país que tem um nível econômico um pouquinho mais baixo. Apesar de estar melhorando, tem um salário mínimo até maior que o do Brasil, mas o pessoal lá tem uma parte econômica bem baixa. Com relação à estrutura do curso, tu acha alguma diferença comparando no Brasil? Eu sei que tu não fez medicina no Brasil para dizer de fato medicina lá e aqui, mas assim, a estrutura de ter aula, de prática, os professores, é tudo em espanhol, tem português, tem muito brasileiro lá. Vamos por parte. Lá as aulas são ministradas em espanhol. Tem muito brasileiro lá. É só o que tem. Só brasileiro. E é tudo em espanhol. Tudo em espanhol. Mas assim, você vai pegando. Tem gente que chegou lá, assim, nas primeiras semanas ficou perdido com o espanhol. Mas com o tempo eles foram pegando mais fácil. Você tá numa cultura... Você fala imersão, né? Então... E na minha universidade, os professores são muito tranquilos em relação à língua, pelo menos no primeiro período. A gente faz pergunta para eles em português e eles respondem em espanhol. E eles têm a preocupação de falar pausadamente, porque às vezes o espanhol muito rápido. Você fala a pergunta? Então... os professores lá eles têm a preocupação de falar devagar para os alunos entenderem. E aí tu perguntou como é as aulas lá? Como são as aulas? Tu perguntou da estrutura do Brasil e a estrutura de lá. Comparando a federal, que fez educação física. Assim, minha vivência aqui no Brasil é de universidade pública. E a gente sabe que na universidade pública tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Sim. A gente teve momentos que no Brasil, em educação física, a gente tinha professora que quase não ia dar aula. Lazer. Não citarei nomes. Mas era um lazer, não era? Não sei. Você quer me botar numa situação bem complicada. Não pode, não. Sou daqui deixa. ainda. Eita, deixa. Sou da casa. Deixa, corta. Mas vai, pode continuar. Aqui a gente tinha professores que não davam aula ou não se importavam em dar uma boa aula. Lá, como uma universidade particular, eu percebo que tem uma grande diferença nesse sentido, porque lá os professores dão aula,
pelo menos no primeiro período, e na minha universidade, eles dão a aula, mas eles não são, como é que eu posso dizer, os caras que dominam completamente aquele assunto, que tem doutorado, que cientificamente sabem muito sobre aquilo. Eles sabem te passar o básico. Para mim, que já tenho um mestrado na área, às vezes eu fico querendo um pouco mais. Mas, assim, eles passam o básico muito bem. Isso eu tô falando no ciclo básico, porque a gente paga as mesmas disciplinas. Biologia, sim. Anatomia, embriologia. A gente paga as mesmas disciplinas que eu paguei em educação física e lá. Eu percebo que lá os professores dão aula bem. Eles têm uma boa didática. Mas, assim, às vezes, talvez falte um pouquinho de... Nem falta, é porque para mim, isso é para mim especificamente, que já estou na área de saúde, eu já tenho conhecimento sobre isso. Eles não são muito aprofundados naquele assunto. Entendeu? Entendi. Acho que isso seria uma diferença, mas eles ensinam muito bem. Eles ensinam bem. Não tem, porque no Brasil a gente tem professor que estão nem aí para dar aula, e alguns que dão aula muito bem e ainda são especialistas, mas tem pontos positivos e negativos. A estrutura da universidade lá, eu achei melhor que a no Brasil. Por exemplo, a gente teve aula de biologia. Tu teve aula de biologia em licenciatura? Lá, os laboratórios de biologia, os microscópios são muito... tem mais microscópios para cada aluno do que no Brasil. Tem uma estrutura muito boa para a universidade lá. Assim, eu fiquei surpreendido com a estrutura da universidade em si, na aula de biologia, na aula de anatomia. Eu fiquei surpreendido mesmo. Assim, na federal também, por exemplo, os laboratórios de biologia, os microscópios tudinho, era tudo bem antigo, tava todo empoeirado, a gente que tinha que ter cuidado para não quebrar, porque ele tava bem enferrujado às vezes. Então, tipo, apesar de ter muito maquinário lá, e às vezes ser maquinário muito caro, a situação tava bem precária. Eu acho que lá não seria assim, né? Acho que lá eles conservam bastante, até porque eles teriam que comprar outro depois. Sim, conservam. Agora eu falei os pontos positivos, né? Também tem os negativos. Negativo. Ponto negativo que eu achei, é a minha opinião, tá? Talvez algumas pessoas não tenham essa percepção, mas é porque minha percepção é um pouquinho diferente. Eu já tenho 2 universidades e também um mestrado. E aí é um pouquinho diferente das outras pessoas. Eu percebo que lá na faculdade eles têm não uma dificuldade, mas uma falta de na parte de avaliação. A parte de avaliação da universidade em si é uma coisa que me incomoda um pouco, não muito. Porque a gente que tá ali, a gente aprendeu algumas coisas no mestrado que às vezes a gente tenta separar o aluno excelente do bom, do médio e do ruim. Quando vai fazer uma prova, tu vai botar umas questões fáceis, umas médias, umas difíceis e umas muito difíceis. É o básico. Lá eu percebo que as provas não são muito difíceis e todos os meus colegas, minha sala tem 100 pessoas, todos os meus colegas colaram em algum momento da faculdade. Todos. Eu sou a única pessoa que eu posso dizer assim, eu não colei nenhuma prova. Não sou a única pessoa, mas eu posso dizer que eu não colei e eu acho que quase todos os outros, assim, pelo menos 90% colaram. E aí eu acho que é demais, assim, o nível de cola deles, que o pessoal, os professores aceitam, os fiscais de prova, porque a gente vê, a gente sabe quem tá colando. A gente sabe quem tá colando. A gente sabe quem tá colando, mas às vezes você vê umas coisas assim que é demais. E assim, a gente já foi aluno e, tipo, na primeira graduação, ou no primeiro curso técnico, por exemplo, a gente tentou fazer alguma coisa parecida, ou a gente viu os próprios colegas fazendo, e quando tá na posição do professor, a gente sabe, pô, como é. E às vezes o aluno tenta disfarçar e fingir que a gente nunca fez isso na vida, e é ridículo.
Só que assim, o nível ainda é baixo da prova e ainda assim a galera fila O valendo. nível eu falo que é baixo porque eu já paguei essas disciplinas e também eu já tenho uma prática com estudo. Não é baixo para a grande Sim, maioria que ficaram das pessoas que estão 18 anos, que eu até acho que é uma coisa pra gente falar lá na frente do pessoal que entra em medicina lá, que eu acho que é um assunto bom para se falar. Mas para a maioria das pessoas é médio para difícil, porque eles estão entrando na faculdade agora. Mas tem outro ponto também, é que não é só a parte de deixar os alunos colarem, mas às vezes tem, tipo, você faz uma prova, aí depois tem uma recuperatória, que é uma prova de recuperação da gente aqui, assim. Aí a recuperatória você tem que pagar para fazer essa prova. Às vezes, pelo que me contaram, que eu nunca fico em recuperatória, porque eu, né? Aluno nota 9. Eu sou 8, 9, 10. Eu sou humilde também. Não tira 10, é 9.9. Eu sou humilde. Aí, as recuperatórias, às vezes, é a prova quase igual a que a gente fez lá. Tá ligado? Eu acho que isso não é nem por uma questão de me comparar com os outros e achar que eu mereço mais que eles. Mas que, às vezes, eu penso, porra, tu tá numa vida pra ser médico e tu tá colando e tu tá pegando, às vezes, uma prova mais simples. Eu acho que isso é uma questão educativa, às vezes. Tu Ética, tirar... moral. Ética também, colar, não sei o quê. Mas, assim, quando a universidade faz com que tu tenha essa divisão do aluno médio, ruim, do bom, tu também vai aprendendo a que, porra, não tá bom. Eu tenho que melhorar alguma coisa. Se eu fui mal na prova, eu tenho que estudar mais. Porque imagina isso na vida profissional do cara. Tu vai lidar com vida, pô. Vai lidar com vida e aí, tipo, o erro... Não é que o erro da gente da educação física. Lógico que quando a gente erra, pode chegar uma lesão no paciente. Porra, é ruim. Agora, imagina quando pode levar à morte. Se um erro teu pode levar à morte de um paciente. Tá ligado? Então, eu acho que tem que ser um pouquinho mais... Tem que ter uma dificuldade maior o processo para que o pessoal chegue lá na frente. E aí eu acho que essa dificuldade toda vai mais para os períodos lá na frente, porque pelo que eu ouvi falar fica mais difícil. E depois tu vai ter o Revalida, que é uma baita de uma peneira para tirar esses alunos medíocres, ruins, porque precisa realmente ter essa prova do Revalida, pelo que eu vejo, porque tem muito aluno que está passando sem ter o conhecimento, porque muita gente às vezes estuda para a prova e não para o conhecimento, porque é vida, pô, é vida. É uma coisa que a gente pode falar na frente de questão de propósito. Quantas pessoas em medicina fazem lá medicina? Quantas pessoas tá lá não por questão de dinheiro, tá lá por questão de só porque o pai mandou, levou ele para lá, a pessoa saiu da escola agora, o pai, não, vou fazer medicina porque medicina dá dinheiro, ou então a pessoa vai porque quer dinheiro, mas no fim das contas ele vai ser um profissional médio para ruim. Essa é a minha opinião, enfim. Eu concordo contigo e, assim, parte da responsabilidade do professor também, né? Porque o próprio professor, às vezes, se deixa passar e coloca uma prova igual na recuperação, uma prova igual na final, porque não quer fazer prova diferente ou só quer mudar a ordem das alternativas. E acaba fortalecendo a ideia do aluno de que não importa estudar para a vida ou estudar só para a prova, vai passar do mesmo jeito, o diploma vai ser igual, e acaba formando justamente esses profissionais que lá na frente podem matar outra pessoa por conta de erros, né? E aí, sobre isso, eu não acho que na faculdade vai ser a determinante. O professor não vai ser o determinante para tu ser um bom profissional. No fim das contas, é tu. Tu que vai fazer. Tu tá aqui nesse podcast porque tu deu sangue para fazer isso aqui.
Tu não aprendeu lá na faculdade isso, tu não aprendeu a fazer as coisas que tu fez em pesquisa na sala de aula. Tu não aprendeu bioestatística na sala de aula, que eu sei que tu sabe pra caralho de bioestatística. Tu não aprendesse na sala de aula, tu aprendeu em casa. Sentando a bunda na cadeira, lendo computador, 1 milhão de artigos, 1 milhão de vídeos, aprendendo em casa. E aí, só que o problema de lá é porque tu já tem 20 e tantos anos, tu aprendeu isso no percurso da tua vida. A galera tem 18 anos, tá no começo da vida, tá lá, às vezes não sabe por que tá lá, aí vai lá e faz de qualquer jeito, passa e tá bom. E lá na frente ele vai colher os frutos dele. Isso eu tô falando assim como uma experiência de uma pessoa mais velha, eu tenho 31 anos, tô convivo com o pessoal de 18, 20, 21, 22, poucas pessoas assim, tem uns 10 na minha turma, tem 100 alunos na minha turma. É aluno pra cacete. Enfim. Aí. Eu acho que é assim, é isso mesmo. Só que são vários fatores que vão determinar quem vai ser esse aluno, como é que vai ser a carreira dele, e ele vai ser o principal. Só que é um ponto que tu falou. São moleques, 18 anos, que não sabem o que fazer, às vezes tá indo por pressão da família, às vezes tá indo por ideologia de vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E um dos papéis do professor é justamente isso, é tentar pegar na mão e dizer, tenta fazer dessa forma, porque se tu achar que por passar nessa prova e vai na frente, tu vai colher os frutos lá, vai ser dessa forma e assim, assado, e tipo, eu fiz química, fiz educação física, fui pro mestrado, tô como professor hoje, e muitas coisas eu fui mudando, porque teve um professor ou outro perdido, claro, não são todos, a gente não tem essa maravilha de todos os professores. Ser um Monteiro. Exatamente, ser um Monteiro da vida, grande Monteiro, de pegar na mão do aluno e dizer, não faz isso não, porque lá no futuro tu pode precisar e tal. E eu tive alguns professores perdidos assim, que fizeram esse norteamento pra mim, eu acabei mudando umas coisas, Paulinho, outras Paulinho, acabei errando em muita coisa também. Filei também, hoje em dia percebo que senti falta de não ter estudado aquilo e de não ter estudado muitas coisas que eu estudei para a prova e não estudei para mim, hoje eu precisei, hoje eu estudo. Então, o professor também está nesse meio, né? Só que realmente, são 100 alunos numa sala, são várias idades também, várias cabeças, eu acho que tem gente de vários estados lá, né? Então, também várias culturas diferentes, é difícil, velho, é difícil e eu acho que isso vai para todas as profissões também. A medicina é o norte lá, né? Eu acho. Mas é bem complicado mesmo essa parte, né? E ainda bem que tu já tá mais velho, né? 41 anos, né? Isso tem uma cabeça melhor. Vagabundo. Mas consegue ter um norte melhor do que tá fazendo, né? Que tu quer pra vida. E seguir nisso, né, velho? Mas como é ter aula com 100 alunos de culturas diferentes? Como é se adaptar? Bicho, então, como é que eu posso dizer? É uma experiência muito, muito ampla. Quando eu cheguei lá, os meus amigos estão assistindo, quer saber se vocês estão assistindo. Bota comentário. Bota assistindo, comentário. Felipe. E conta algum podre dele se estiver lá já, que eu quero saber. Meus amigos mais próximos, tem uma do Acre, outra de São Paulo, do Maranhão, outra de Cuiabá. Caramba. Do Acre. Cuiabá. Acre é Brasil ainda? Cancelamento. Então, assim, tem gente de todo lugar do Brasil, velho. Essa experiência de você conviver com pessoas de culturas bem diferentes da tua é bem a gente aprende muito com cada pessoa lá. O pessoal mais novo também, a gente aprende coisa com eles. Só não aprende a fumar aqueles pendrive. Bicho, todo mundo fuma aquela porcaria lá. Puta que pariu. Todo mundo fuma aquilo ali. Futuros médicos. Todo mundo fuma aquela porcaria daquele pendrive, velho. Sem contar a própria cultura do Paraguai, que já é bem diferente também. Muitas coisas autorizadas lá, né? Assim, eu vivo em Ciudad del Este. E é fronteira com Foz do Iguaçu, só que lá tem muito brasileiro. E eu acabo que só convivo com brasileiro. E às vezes nos locais, assim, você vai no supermercado, o pessoal entende português, você acaba ficando acomodado.
Eu não tenho nenhum amigo paraguaio. Eu conversei, assim, pouco. Eu fiz um curso de Doutores da Alegria, daquele palhaço que vai no hospital. E aí teve um pessoal que era do Paraguai. Aí foi uma das poucas pessoas, assim, que eu conversei mais, assim, que era paraguaio mesmo. E, assim, tem muita diferença. E lá no Paraguai é interessante porque lá eles não falam só espanhol. Eles falam espanhol e guarani. E alguns misturam espanhol e guarani. Como é guarani? Eu não sei ainda. Eu vou aprender. Indígena, é? É uma língua nativa de lá. É nativa de lá. Entendi. E o pior é que todo mundo vai ter que aprender o guarani porque os pacientes mais simples, eles são nativos e só falam guarani. E aí quando você estiver no hospital, você vai ter que tratar essas pessoas. Você vai ter que entender o que ele está falando. Então, a gente vai ter que aprender o guarani. O espanhol é tranquilo você entender. A gente tem muitas fontes. Você lê artigos. Qualquer coisa você consegue o assunto em espanhol. Agora, guarani... É difícil. Guarani, o problema vai ser a prática. Porque, assim, não sei como é a tua questão de língua. Para aprender alguma língua, porque eu sempre odiei inglês na escola. Odiava com todas as minhas forças. Eu colava todas as provas de inglês na escola. Depois que eu saí da escola, eu parei de colar, mas na escola eu colei todas as... Só colava inglês, porque no vestibular eu ia botar espanhol. Só que aí depois de um momento eu comecei a assistir séries. Comecei a assistir Lost 24 horas e todas em inglês. Só série ruim, né? Enfim. Assistia série. Teve um dia que eu comecei a assistir uma série e tava sem legenda e eu não percebi. Eu tava entendendo. De boa. Aí hoje eu não assisto mais nada com legenda. Eu assisto MMA sem legenda, leio o artigo. Com legenda, né? O artigo sem legenda é complicado. Lê o artigo, vai ver só as figurinhas, as imagens. Aí eu aprendi sem querer, velho. Eu aprendi no dia a dia fazendo coisa que eu gostava. Guarani vou ter que aprender na marra, porque não tem nada, não dá pra ver o UFC e botar a língua Guarani. Não dá pra gente fazer alguma coisa que a gente gosta e transferir pro Guarani. Espanhol dá. Espanhol é uma língua que muito ampla, uma das línguas mais faladas do mundo. A gente consegue botar qualquer coisa em espanhol, mas Guarani vou ter que aprender. E a gente vai ter uma cadeira de Guarani no segundo período. Só línguas para aprender o Guarani, tipo uma disciplina de português, uma disciplina de Guarani. A gente tem no primeiro período a gente teve castelhano, que é o espanhol. Aí no segundo a gente vai ter o Guarani. Só que 6 meses a gente não vai aprender. Não vai aprender. Só se tiver uma imersão, né? De levar vocês para algum local que todo mundo fale Guarani, aí é mais vantagem. Isso aí é a convivência, a gente aprender lá na prática, porque na sala de aula ninguém aprende. É porque é a imersão mesmo. Muitas pessoas passam 1 ano, 2, 3 tentando aprender inglês, aí tem pessoas que passam 6 meses nos Estados Unidos, volta falando bem melhor, porque faz essa imersão, vai aprendendo o vocabulário, as necessidades do dia a dia, eu tô com fome, como é que eu vou dizer que eu tô com fome e tal? Ninguém vai entender se eu falar em português mesmo. Aí acaba aprendendo um pouco nas marras, né? Acho que no Guarani seria mais ou menos isso, pra tu tentar fazer isso. Isso. E é uma língua que só fala lá, tá ligado? Vai ser um desafio, mas vai ser um desafio legal, porque você aprender nunca é ruim, porque vai ficar na sua cabeça e é uma luta contra o Alzheimer, né? Aprender a terceira língua já... Terceira não. Quarta língua. Quarta, né? Português, inglês, espanhol e Guarani. Guarani agora. Aí não tem um Alzheimer que pegue. Não vai ter. O cara faz exercício. Se alimenta bem. Acabou. Se não tem Alzheimer que pegue. 4 línguas. Mas falando assim de condições mesmo, pra fazer medicina lá, valor de mensalidade, estadia, viver lá, aluguel, energia, comida, em proporções assim, é a mesma coisa do Brasil, é mais barato, é mais caro, metade, sei lá como é. Em relação à mensalidade do curso, é muito mais barato.
Mas muito. Não tem nem o que a gente comparar. Aqui é o quê? Uns 10 mil? Eu nunca procurei saber, Eu não. também, eu parei quando eu vi que chegava a 12, 13 mil, Puta que parei pariu, de procurar. Lá na cidade que eu vivo, tem várias universidades. Todas com medicina. Acho que só medicina. Caramba, tudo faculdade, só medicina. Só medicina. Não sabe se tem outro curso. Eu acho que tem alguns que tem outros cursos, mas é focado em medicina. Até porque eles abrem medicina só para os brasileiros. Os paraguaios que estão lá, eles conseguem entrar nas públicas, eu acho. Não tenho certeza, Entendi. mas a faculdade de lá, pelo menos em Cidade Leste, onde eu moro, são mais direcionadas para os brasileiros. E lá tem pelo menos 7 universidades grandes. A minha universidade, o custo dela vai do primeiro ano é 1.100. Porra! R$ 1.100 a mensalidade. Só que lá a gente também paga provas para fazer as provas finais. Prova final. Se for pra final, é paga final. Não, essa é uma coisa que a gente. As provas finais, elas todo mundo faz. Todo mundo faz. Não é que nem a final daqui. Como é essas provas finais? A gente. Prova final, junta todos os assuntos do semestre e você faz aquelas provas. Tipo um provão, né? É um provão no final do período. E aí ela tem uma pontuação maior de 50 pontos. No final tu tem que chegar em 100. Aí tu tem outras provas de processo que vai acumular e juntar outros 50. 50 mais 50, 100. Aí a média lá, em vez de ser 7, que aqui no Brasil, lá é 70%. 60%. Entendi. 60% para você passar. Aí essas provas finais você paga, aí dá uns R$ 30 a cada prova. Mas assim, o custo, enfim, o custo seria mais ou menos 1.100. Só que aí tem algumas mais baratas. Essa que eu tô é uma das mais caras, então tem essa e a outra que tá no mesmo faixa de preço, 1.100. Lá vai aumentando um pouquinho cada ano. E no final chega em R$ 2.000, 2.000 e pouquinho. Pô, tá bom, velho. De 10 10 mil, mil 12 pra para R$ 2.000 tá muito bom, né? E é impressionante que a universidade tem uma estrutura muito boa. A que eu tô tem uma estrutura muito boa mesmo. Eu não sei por que aqui é tão caro. Acho que é oferta e demanda, né? São poucas faculdades aqui. Pô, tu tá falando que lá tem umas 9 em particular, né? Que tem medicina. Tem. Acho que aqui, se a gente for contar, não tem nem 5. Mas aí é que tá, pô. Porque tu pega um preço de medicina lá, seria o preço de quase uma nutrição aqui no FBV. Nutrição prática é quanto? R$800, R$1.000. Não seria mais ou menos isso no FBV? FPS? Não faço ideia. Seria mais ou menos isso, não seria não? Mas tá nessa faixa. Faculdade, qualquer curso de graduação hoje em dia tá mais de 1.100, pô. Mais de 1.100. Aí eu acho que é um problema estrutural do Brasil. Não sei se seria imposto, seria o pessoal que ganha muito. Não sei. Eu acho que... Eu também não entendo muito bem como é a determinação de preços, se tem base, se tem imposto, enfim. Mas é caro. A gente sabe que é muito mais caro do que R$2.000 de medicina lá. Porque tu tá ligado que eu tô comparando medicina com o curso de nutrição, que tem muito. Nutrição sim. Você tem em qualquer universidade aqui em Pernambuco. E até AD agora, né? É AD, mas... Não, a mesma coisa. Eu não acho que um profissional vai ser ruim porque fez EAD. Ele vai depender dele mesmo. Eu não... Mas eu não gostaria de fazer EAD, não. Eu também não gosto muito da ideia do EAD, não. Talvez alguém que já tenha graduação e seja muito relacionado, tipo, fez educação física, licenciatura bacharelado, e faz o outro no EAD para complementar, mas a pessoa já tem a cultura de estudar tudinho. Mas para uma pessoa de 18 anos, por exemplo, que vai começar agora e coloca no EAD, pô, acho que não ajuda não. Principalmente quando não é um curso prático. É pior ainda. Mas porque nenhum curso desse é 100% EAD, né? Quando você tem prática, você tem que... Não dá pra fazer... Não dá, não, pô. Vamos continuar. Dá pra você fazer... Não posso falar nomes, mas eu conheço alguns lugares que... Educação física, tu não precisa nem pisar em lugar nenhum.
Não, mas mesmo assim tu vai ter a parte de estágio. Sim, só o estágio. Só o estágio, né? Mas as disciplinas que normalmente seriam práticas, eu conheço lugares que tu não precisa nem pisar para fazer essas práticas. Essa parte aí... Ou que coloca a prática, é porque depende do sistema, pô. Mas, enfim, tem faculdade que são 12 aulas, 2 são práticas e 10 teóricas, e tu pode faltar até 4 aulas, que é o percentual lá e tal. Tu vai faltar as 2 práticas, já era, pô. Não precisa nem pisar no local, tá ligado? Tem esses meios de fazer. Mas, enfim, voltando, né? Ao custo de vida, né? Pô, e custo de vida, porque se é R$ 2.000, é porque também depende da faculdade, mas como é o custo de vida lá? Custo de vida lá, de aluguel, porque tem Cidade Leste e Foz do Iguaçu, que são fronteiras. Você já conheceu lá. Você Sim. vai de uma para outra, você atravessa uma ponte. Eu acho melhor morar em Cidade Leste, porque aquela ponte ali, ela é um caos, e às vezes a polícia para, porque tá tendo contrabando de não sei o quê. Aí eu gosto de morar em Cidade Leste. Lá o aluguel é um pouquinho mais caro que Foz, mas aí você também não precisa pagar transporte. O aluguel lá, é difícil você conhecer alguém que paga um aluguel num lugar bom por menos de R$ 1.000, 1.200. Um quarto, cozinha. É difícil você pegar um lugar lá por menos de R$ 1.000. Mas assim, se você vai a um lugar mais simples, mais tranquilo, você consegue, dividindo o quarto, você consegue uns 500, 600 reais, alguma coisa assim. Questão de feira. Você pode fazer feira no Brasil, fazer feira lá. Tem coisa que vai mais em conta fazer lá. Tem coisa que é melhor fazer no Brasil. Às vezes carne é bom comprar na Argentina, que é mais barato lá. Mas também tem a questão, você tem que contar o transporte também, né? Então, a questão de feira é praticamente a mesma coisa. Energia lá no Paraguai é muito mais barato do que no Brasil. Então, para mim é muito mais em conta financeiramente morar no Paraguai do que no Brasil. No final das contas, assim, né? Juntando Financeiramente vale muito mais em conta, e até porque tempo pra gente vale muito. Tempo pra mim vale muita coisa, pô, porque eu tenho aula lá na faculdade. Esse primeiro período eu tive aula de 7 horas da manhã, tem dia que eu terminava de 7 horas da noite. Imagina se eu tivesse que perder 1h30 do meu dia de trânsito para ir e para voltar. Eu não ia ter tempo para fazer o resto das minhas coisas. E chegar em casa eu ainda tenho que fazer comida, fazer tudo que você tem uma casa, você tem que fazer. Então, tempo para mim vale muito. Então, morar perto da faculdade, para mim, é uma questão bem importante para mim. Eu também acho válido, assim. Pelas contas, já tá mais em conta para tu morar lá. Apesar de que estadia é bem semelhante com o Brasil, né? Mas... o Brasil é um pouquinho mais barato em Foz do Iguaçu. Só que vai ter um justamente transporte. Esse tempo, né? Que eu acho que é o essencial. Pô. Tempo... E vai ter o transporte. O tempo e o transporte. Que o transporte tu paga R$ 400 para levar à faculdade, que aí acaba passando. Não vai em conta. Não tem. Então, morar lá vale a pena também. Muito a pena, né? E como é morar lá, as coisas, as pessoas, porque assim, porque quando eu fui conhecer no mercado lá, e a galera, o assédio é muito grande e a galera vem muito em cima e tal. É porque tu é bonito, Também, eu sou uma beleza rara. Mas é porque eu conhecia a feira, né? E os caras queriam vender, então eles assediavam muito, ficavam em cima e tal. Mas assim, as pessoas lá, o local, correr em praça, sair pros lugares, tinha academia lá, como é? Tem academia lá, pô. Lá não é que nem não, academia tem, com certeza. Sabendo que lá é permitido outras coisinhas também. Venenos. Lá quando eu cheguei no bairro que eu moro, só tem mansão. Só tem casarão, velho. Só tem casarão. É um negócio assim de outro mundo. Os carros tem Ferrari, só tem carrão.
lá eles compram carro barato, porque tem imposto mais baixo, eles importam, não sei. Mas lá só tem carrão lá no Paraguai. Tem uns carros que você olha e você diz assim, poxa. Tem uns amigos meus que saem da faculdade, ficam só ali fora, e eles ficam assim, ó. Porra. E não é para uma mulher. É para um carro. Isso eu não consigo entender, porque eu não viajo em carro. Aí, eu tava falando do carro. E a cidade, eu fiquei surpreendido com a cidade. Lá é muito arborizado. A gente é de Recife. Recife não tem árvore para nada. Recife só tem prédio e canal. Recife tem prédios, sol e canal. E esgoto no meio da rua. Lá é bem arborizado. Lá é... Assim, tem uma questão desorganizada do Paraguai em si, porque, por exemplo, calçada, aqui no Brasil acho que tem alguma regulamentação para você ajeitar a calçada, a pessoa da casa tem que ajeitar a calçada, alguma coisa assim. Lá as calçadas são de qualquer jeito, então às vezes chove, as calçadas são tudo deslizantes, você vai... E ou não tem calçada, ou é mal calçada. Aí, assim, tem alguns contras também do local, assim, mas o lugar lá é bem diferente do que a gente pensa que é, porque quando a gente vai lá para a Cidade do Leste, a gente vai só para fazer compras. Sim. E lá é um fuzuê absurdo. Não tem, lá a Cidade do Leste não tem nada a ver com aquela parte que a gente foi. Aquela parte que a gente foi é perto de onde tu mora e tu estuda ou não? Dá pra ir andando. Dá pra ir andando. É 1,5 km, 2. É perto. É perto, dá pra ir andando. Só que ali é um fuzuê muito grande, velho. Ali é demais. É demais. Tem movimento todo dia. Acho que só não muito final de semana que é fechado. Algumas horas no final de semana que é fechado. Mas dia de semana ali é movimento até o infinito e além, né? Mas assim, tipo, tu falasse de todas essas vivências, por que tu decidiu mudar assim, terceira graduação, país diferente, medicina? Eita. Por que essa mudança? Por que me abandonar? Eu não gostava de tudo, né, cara? Eu acho que foi uma tempestade. Pra eu sair daqui, foi uma tempestade perfeita. A gente tava. Antes da gente começar o podcast, tu lembra que eu já tava com a ideia de. Fazer na Argentina. Na Argentina, fazer medicina na Argentina, porque eu não conhecia no Paraguai. Depois a gente pode falar sobre a comparação dessas 3 medicinas que tem na Argentina, Bolívia e no Paraguai. Quando eu tava com a ideia de fazer na Argentina. E porque aconteceu uma tempestade perfeita. A gente estava no mestrado aqui na UFPE em cirurgia. E aí acabou o doutorado. Eu não tinha mais para onde ir fazer doutorado. Podia fazer em educação física, mas eu sou uma pessoa sentimental. eu gostava ali do ambiente que a gente estava. Eu amava o que eu estava fazendo. Eu sou uma pessoa que eu tento ter propósito nas coisas que eu faço. Eu não aceito ser... Vão achar que eu me acho, mas eu não aceito ser mediano numa coisa que eu me proponho a fazer. Eu não aceito ser mediano. E quando eu falo que eu quero busco excelência, eu busco excelência ao meu ver. Eu não busco que tu veja o que eu fiz com excelência, porque é complicado, assim. Eu não quero a tua de outra pessoa. Eu quero a minha, aquilo que eu vejo, porque no final das contas é o que importa. Não quer dizer que eu não esteja nem aí pro que tu tá falando, o que outra pessoa fala. É aquela história, né? Eu sou o melhor. Na minha cabeça eu sou o melhor. Não, mas é porque quando a gente busca alguma coisa assim, felicidade, a felicidade tá em tu. A gente sempre busca no outro, mas tá na gente, no final das contas, né? Eu entendi. É tipo, não as pessoas dizerem que tu é excelente, mas tu saber que tu tá dando tudo de si pra buscar aquilo, e não pelas pessoas, mas por você, eu tô satisfeito porque eu sei que eu tô fazendo tudo que eu posso. Isso. Eu sempre busquei excelência nas coisas que eu faço. E assim,
eu acho que eu mostrei excelência em algumas das coisas que eu fiz. No stand-up eu fui muito bem por um tempo. Muito bem, assim, ganhar o campeonato, um campeonato que era tipo o Nordeste, depois eu fui pro Nacional, fiquei em segundo. Para aquela época eu tava no nível de excelência muito bom. Naquela época e pro nível que eu tava. Não quer dizer que eu não tinha sido um humorista excelente. Para aquele momento eu estava bem. E aí depois eu cheguei lá tava com outro projeto que foi lá no Hospital das Clínicas, na pesquisa. Para mostrar que eu acho que eu fiz muito por aquele local. Quando eu cheguei lá, a gente eu atendi 4 pacientes de bariátrica. Hoje a gente tem lá um atendimento obrigatório, educação física numa equipe multidisciplinar. Eu deixei um projeto lá que tem um programa de exercícios para pacientes do interior. Então, Programa? Como é? Programa. Grande orientador. Deixei um programa de exercício para pacientes do interior. Então, eu acho que do que eu cheguei para o que eu deixei lá, foi um acréscimo muito grande, sem falar nas pessoas que eu ajudei lá dentro. E aí, esse projeto acabou, porque não tinha mais o doutorado lá. E aí eu disse, vamos fazer o podcast, e acabou que, tipo assim, como podcaster, eu não era excelente no que eu estava fazendo, e acabou com o tempo, a gente começou a brigar por besteira. E aquilo, para que eu continuar aqui? E eu não... Quando eu fosse ser professor, que a carreira ia me levar para quê? Para ser professor. Estava fazendo mestrado e eu ser professor. Mestrado, depois tentar um doutorado em algum outro lugar que eu não gostava, ia ser professor. Eu não seria 100%. Eu não tenho aptidão para ensinar como eu tenho, por exemplo, com os pacientes. Porque é difícil a gente falar da gente, mas é fácil. Quando os pacientes falavam muito bem de mim, às vezes chegava um paciente novo, já tinha falado com outros antes, já sabia, me conhecia e dizia que eu era muito bom, alguma coisa assim. Eu dou muito bem com o paciente. Eu sei fazer esse atendimento porque eu tenho uma questão de espírito público. Eu não estava lá para ganhar dinheiro, porque eu nunca ganhei um centavo ali naquele hospital. Eu estava ali porque eu queria ajudar o pessoal e eu não estava nem aí para pesquisa. Eu fazia a minha pesquisa, tanto que até agora eu não peguei meu diploma. Eu tenho até que conversar com isso com você, que eu quero ajuda. Então eu não queria estar ali por um diploma, eu estava ali porque eu queria fazer aquilo, eu queria ajudar aquelas pessoas. E aí se eu seguisse a carreira acadêmica, estaria fazendo uma coisa que me distanciaria do que eu sou bom e do que eu gosto de fazer. Aí eu disse, e juntou isso com outras coisas, assim, eu terminei um namoro um pouquinho antes, também... Não foi comigo, foi outro. Ah, foi outro. Terminei o namoro, teve essa questão de terminar o mestrado. Eu trabalho com apostas esportivas, o governo estava para regulamentar e... Foi no time, né? Quando tu saiu no mês seguinte, não foi? Já estava regularizando. Ainda tá para regulamentar. E aí, tipo assim, uma coisa que é política. O governo mandou uma proposta, foi uma das piores propostas do mundo. Pior cenário para tu. Que não daria para eu continuar trabalhando. E aí, depois o Congresso, agora o Congresso enviou uma proposta que seria excelente, ia pagar menos imposto, ia ser ótimo. Só que aí foi pro presidente, aí o nosso digníssimo presidente vetou três incisos, parágrafos, sei lá, da lei, e os 3 fazem com que seja a pior regulamentação do mundo. Então, para mim ter saído do Brasil foi várias coisas ao mesmo tempo, e eu fui lá fazer medicina porque eu já estava acostumado com a área hospitalar e eu queria atuar com pacientes. Aí porque eu não estudei o Enem,
para passar aqui, porque eu não tenho ovo para estudar logaritmo, resistência de física, não tenho, não dá, História não dá. do Brasil, geografia. Eu quero saber quem diabo foi Frei Caneca. Ai, te fuder, Frei Caneca. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa reestudar tudinho pra tentar fazer um Enem pra entrar em medicina. Porra, é muito complicado, velho. Tem como não. Principalmente, a gente já tá velho, a gente já tá estudando muito específico, conteúdo da área de saúde. E aí, além de manter trabalho e estudo, tudinho, começar a estudar outras coisas que a gente já perdeu há muito tempo e muitas coisas já tá mudando também. É muito difícil, não tem como não. É porque eu não sei se contigo é assim. Quando tu vai estudar uma coisa que tu gosta, tu faz fácil. Quando tu vai estudar uma coisa que tu não vai usar em nada na tua vida, logaritmo, resistência de física, eu quero saber não, meu Deus. Talvez se fosse uma prova específica a cada curso, como por exemplo era o Covest, que a gente ia fazer para engenharia, a prova era só conteúdo da área de engenharia. Se fosse da área de medicina, aí a gente só ia fazer prova do conteúdo da área de saúde. Mas nessa época tinha, tu não pegou. Eu fiz. Tu fez? Tu tinha a primeira fase, que aí era geralzão, e a segunda que era específica. Eu fiz. Aí todo jeito tu tinha que estudar para a primeira fase, que era geral. Eu lembro de ter feito só específico. Não. Eu não cheguei a fazer geralzão não, fiz específico, Covest. Fez. Covest eu fiz específico. Eu acho que foi um dos últimos anos que teve Covest. Eu fiz o último ano da Federal que teve Covest. Então, posso estar errado. Mas a que eu fiz não teve geralzão, não. Só foi específico. Posso ter porque o pulado teu de foi escrito. técnico. Não, foi superior. Era Qual? engenharia. Foi na Federal, era engenharia química. Não lembro, mas assim, foi na Federal. Federal. Eu peguei o último ano de que eu passei em rádio e TV. Eu peguei o último ano, acho que de Covest. Eu fiz em 2011. Eu acho que foi em Foi o 2011. ano que eu fiz. 2011. Foi o ano que eu fiz. Aí eu fiz primeira fase, que era um inferno, chata. E segunda fase, que era chata. Eu fiz humanas, rádio e TV. Mas eu posso estar errado, ter feito me inscrito só na segunda etapa, não sei. Mas eu só fiz específico. Mas eu acho que o ideal seria assim agora e a pessoa passou o básico, o ciclo básico a pessoa passou até o ensino médio. Pô, o pessoal já tem o básico. Pelo menos é o que se espera que uma escola forneça para o aluno e forme ele no ensino médio com o básico de todas as disciplinas. E aí se ele for para o superior, ele vai fazer uma prova específica para a área que ele quer. Qual é o modelo que tu acha? Agora eu sou um entrevistador, eu sou podcaster. Qual tu acha que seria um modelo massa para tu entrar na universidade e pro âmbito profissional? Modelo de ingresso na faculdade. Modelo ou de ensino? ingresso. Eu parto do princípio que eu falei, de ser uma prova específica para aquela área. Claro, pode colocar conhecimentos gerais, colocar outras disciplinas, mas numa proporção menor e não igual. Então vai ser 50%, são 50 questões, 10 questões de cada disciplina. Eu acho que isso seria errado. Igual a prova de concurso, a gente tem, por exemplo, 40 questões, 10 são de conhecimentos gerais e a maior parte é de conhecimento específico ou de outros conhecimentos que vai precisar na área, por exemplo, informática. Mas colocar uma proporção igual, conteúdo de saúde, conteúdo de história, geografia, que o cara na faculdade não vai ter, velho. Na faculdade não vai ter. Então eu acho que deveria ser mais direcionado para o conteúdo do curso. Uma prova para a área de saúde, uma prova para a área de humanas, enfim. E o que é que tu acha do modelo da Argentina, por exemplo? Eu não conheço. Aí já seria o ponto para te perguntar se tem diferença na Argentina, Brasil, como é? Eu sou um entrevistador aqui, espera aí. Mande sim. Calma. O que é que tu acha do modelo da Argentina e o modelo que tem nos Estados Unidos? Porque eu acho dois modelos bem interessantes do ponto de vista de tu... Eu acho que o da Argentina é interessante do ponto de vista de tu entrar na faculdade e o dos Estados Unidos tem um modelo interessante de tu seguir na faculdade. Porque na Argentina tu entra na faculdade, tu fez a matrícula, tu pode entrar... Se 10 mil pessoas se matricularem em medicina, 10 mil pessoas entram em medicina. Você tá lá, você entra. E aí você
Lá é muito difícil, se você quiser continuar, você... Particular aí, né? Não, Público? Pública. Aí se 10 mil pessoas se matricularem, 10 mil pessoas entram. Só que lá, pelo menos medicina é PBL, você praticamente não tem aula, né? É aquele que você estuda em casa, vai pra aula só pra tirar dúvida. Então, É você o tem... EAD, né? Não, EAD não. Estuda em casa. Você estuda em casa e vai pra aula só pra tirar dúvida com o professor. Ah, que é entendi, PBL. entendi. Sabe aquele método que a gente aprendeu em didática? PBL. Acho que todas as medicinas são PBL, mas tem mais aulas É um, aqui no modelo Brasil. é um modelo parecido com o da FPS. Não, eu acho que todos os cursos de medicina no Brasil Não são só em no medicina, modelo PBL. em todos os cursos. Todos os Educação cursos. física é assim. É? PBL? É parecido. Porque lá é limitado, é 12 alunos numa sala. Não tem mais do que isso. Massa. Uma turma. E é basicamente isso. Os alunos eles vão ter que estudar, eles vão ter que ir lá para tirar dúvidas, vai ser meio que um debate. O professor, claro, vai dar uma certa aula, vai trazer algumas instruções, mas é muito debate de caso clínico relacionado àquelas disciplinas e tal. Então, não sei especificamente, detalhadamente como é lá, mas é nesse estilo aí. Bem interessante, bem interessante. Aí eu acho que esse modelo de entrar lá tem seus pontos positivos e seus negativos. O médico no Brasil ganha muito por quê? Porque você tem poucos médicos, porque tem poucas faculdades e acaba que lei da oferta e da demanda. Na economia essa é uma lei que dificilmente se quebra. Você tem pouco médico, muita demanda, o salário vai lá em cima. Lá na Argentina é o lugar que tem muito médico, porque se você 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, eu acho que tem curso lá na Argentina de medicina que no primeiro período tem 30 mil alunos. Então assim, com isso, o médico lá acaba recebendo menos. Porque tu vai ter muito médico para a mesma quantidade que teria se tivesse 100 vagas. Então o médico receberia menos. Aí seria uma questão, você está fazendo medicina por quê? Por propósito ou por dinheiro? Porque qualquer profissional que for bom vai ganhar dinheiro lá na frente. Pode ser tirando gari, o resto tudinho que for bom vai ganhar dinheiro lá na frente. Aí eu realmente acho esse modelo da Argentina muito interessante de entrar na faculdade, porque eu acho que o vestibular não quer dizer nada. Concordo. Não quer dizer nada, porque assim, você entrou em medicina lá na Argentina, não é fácil sair não, velho. Não é fácil você sair não. Não tem boquinha não. É assim, meus amigos que entraram assim, depois a gente entra nessas comparações aí, disseram que lá não é simples não. Tem vários problemas, principalmente com o brasileiro. O maior problema da Argentina é o argentino. Lá não é fácil sair não. E aí eu acho que isso dá um norte bem interessante lá, porque qualquer um entra, então você faz um curso mais bem feito. Tanto que a UBA, a Universidade de Buenos Aires, é a melhor universidade de medicina da América Latina. Tu tem muito aluno, você tem que acabar filtrando bem filtrado, né? Eu acho esse modelo interessante. O dos Estados Unidos eu não conheço muito, mas pelo que eu entendo, nos Estados Unidos você entra na universidade, você não entra no curso. E aí eu acho que é interessante para um moleque de 18 anos que não tem um propósito a seguir na vida, tá ligado? Porque quando você tem 18 anos, tu não sabe o que tu vai fazer. Tu vai fazendo, e chega numa parte que tu gosta. Chega assim, por exemplo, quando eu cheguei em educação física, eu nunca me imaginei trabalhando com paciente de cirurgia bariátrica. Quando eu entrei, eu disse, porra, é isso que eu queria. Eu queria trabalhar na área hospitalar e fui galgando e achei massa aquilo. E eu acho que o cara que tá 18 anos, ele não tem a menor ideia do que ele quer fazer. E aí quando ele entra numa universidade, em vez de entrar num curso, eu acho interessante porque você acaba se direcionando para o que você vai gostar lá na frente e acaba sendo mais benéfico para o futuro, né? Eu também acho. E o que é que tu acha desses modelos? Eu concordo. E assim, deveria ser feito a Argentina na forma de ingresso, porque eu também acho que
Um Enem não diz nada se a pessoa sabe das coisas ou não. Uma prova de múltipla escolha, na verdade, né? Que às vezes se torna mais uma prova de resistência do que de conhecimento. Às vezes nem só resistência, às vezes o cara tá nervoso pra caramba. Porque nem todo mundo tem emocional. Hoje meus amigos têm tudo 17, 18 anos, um pouquinho pra cima. Bicho, tô falando pra você. Na sala tá eu aqui, aí tem 2 amigos meus aqui do lado, 2 amigos do outro lado. A perna deles não para. Povo ansioso do diabo. Ele parece um terremoto, assim. Tudinho, dos 4 aqui, a fileira todinha tá com... Todo mundo é ansioso hoje em dia, pô. Todo mundo é ansioso hoje em dia. Sim. Isso atrapalha pra caramba na hora de fazer um vestibular, pô. Tu pode saber tudo, e se tu ficar ansioso, tu vai se quebrar na prova do vestibular. Sem contar essa pressão, né? Que saiu do ensino médio, já é obrigado a passar, já é obrigado a escolher um curso que vai seguir para o resto da sua vida, e que se você não passar, você fracassou na vida, e por aí vai. É uma pressão absurda. E, bicho, eu já fiz muito Enem, velho. Eu comecei a fazer Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Caramba! Porque meu professor me incentivava. Porque eu sou de uma cidade que não tinha incentivo a fazer Enem. Ninguém fazia, ninguém na minha sala fazia. No meu ensino médio, eu acho que uma pessoa a mais do que eu que foi fazer também, ou 2, no máximo mesmo. Lá tinha Enem, né? Não, tinha cidades próximas que tinham Enem. Na minha cidade não tinha Enem. Não tinha, nenhuma escola fazia. A gente tinha que ir para uma cidade próxima. Não tinha. A gente tinha que ir para uma cidade próxima. Não, hoje não tem ainda. Hoje não tem para fazer Enem em Siriaém? Não tem. A gente tem que ir para cidades próximas, que é no mínimo 20 km de distância. Siriaém é tão pequeno assim? Não. Tem condições de ter pelo menos 3 escolas gigantes lá, dá pra fazer. Mas não tem, entendeu? E a gente, no tempo que eu fazia ensino médio, não tinha estímulo de fazer. Principalmente porque até hoje ainda, pode ser que tenha mudado alguma coisinha, mas principalmente no meu tempo, os ônibus da faculdade lá não levavam pra federal. Mesmo que você estudasse à noite. Os ônibus só saem à noite, pra quem estuda à noite, e só leva para as faculdades particulares, que é próximo do derby. Quem fosse fazer na federal se virava. Então a gente não tinha estímulo nenhum de fazer Enem e passar em faculdade. Era particular no máximo e colocar pelo FIES, se tivesse condições. Então eu já tinha estímulo do professor, fazia, e mesmo depois de passar na federal eu continuei fazendo Enem. Não todos os anos, mas eu fiz ainda. Eu fiz recentemente agora, no ano passado. E é perceptível a quantidade de pessoas que a gente vê na cara assim, que é moleque de 17 anos, 18, e extremamente nervoso. Porque, não pela prova, mas pela pressão de ter que fazer a prova e passar. E, bicho, a quantidade de gente que eu via chorando, porque sabia uma questão, mas só lembrou quando terminou a prova e saiu. E, tipo, e isso acontecia comigo também. Tipo, várias provas, várias situações. Até hoje ainda acontece de na hora que eu entregar a prova, na hora que eu soltar a prova na mão de um professor, por exemplo, ou de um aplicador de prova de concurso, alguma coisa, na hora que eu soltar, lembrei. Eu errei. E eu já saía da prova sabendo a minha nota, porque o nervosismo na hora é outro, pô, a pressão e tipo, o estilo de prova, né? É um estilo só, é múltipla escolha e acabou. Então, acho que essa pressão de ter que fazer o Enem, ter que passar e ter que escolher, esse esquema dos Estados Unidos é perfeito, de você entrar e começar a conhecer para depois você decidir o que vai fazer. Eu tenho, por exemplo, minha prima no Canadá, que ela queria fazer medicina, mas é um processo diferente, ela não foi fazer diretamente medicina, ela fez biologia, eu acho. Então, medicina você não faz como primeiro curso lá nos Estados Unidos, no Canadá, então eu acho que no Canadá é parecido. Acho que são os dois parecidos, você tem que fazer um curso e depois fazer a medicina, isso, né? Então, aí minha prima foi, ela conheceu, aí foi com calma, aí primeiro ela foi fazer mestrado, agora que ela tá pensando em ir para medicina, que é uma aplicação, e aí faz como se fosse um Enem também, que é um vestibular. Faz um Enem lá? Tem parecido. É porque eu não eles sei têm detalhado, eles têm um nomezinho, né? É parecido, só que minha tia tava explicando, eu entendi assim por alto, mas é um processo diferente, e aí tem um tipo de seleção que é como se fosse um vestibular também, que é de acordo com as notas do outro curso também. Então, assim, a pessoa, eu acho perfeito também. Tanto a forma de ingresso da Argentina, todo mundo deveria ter acesso. Eu sei que financeiramente no país é diferente. Então, entrar, por exemplo, 10 mil alunos na federal, numa sala só, numa turma só, não seria uma realidade, né? Em qualquer curso, talvez só em medicina, por exemplo, nesse estilo do PBL, né? Então, mas a forma dos Estados Unidos também, eu acho que cada um tem um ponto positivo, cada um tem um ponto negativo também, né? Tudo tem ponto positivo. E também vai na realidade também do país, né? Talvez alguma coisa que dê certo em um país, no Brasil,
pelo menos a princípio, seja totalmente ao inverso, seja totalmente negativo. Né? Eu acho que quando o modelo não tá bom, a gente pode tentar procurar outros modelos que são melhor, que foram bem sucedidos em outro canto para ver se aqui funciona. Sim. Pode ser que seja uma porcaria, mas que se o modelo aqui não tá bom, né? Então, mas eu acho que é válido, até porque é um teste para depois saber o que pode readaptar também e tentar fazer parecido, né? Porque eu acho que essas coisas não dá para fazer um teste, né? Você tem que mudar. Não, então, o teste seria realmente mudar para tentar fazer igual de fora, de outro país, e aí se não der certo, com o tempo, vai tentando fazer as adaptações para a realidade daqui também, né? Aqui a gente até pode, pelo menos na federal, na UFPE, a gente pode pagar disciplina em qualquer outro curso, né? Sim. Mas você tem que pedir autorização, não é um negócio tão conhecido assim, mas você pode pagar disciplinas isoladas, não quer dizer que você vá sair com 2 cursos durante o tempo nenhum, que às vezes acontece nos Estados Unidos, você fez um curso e é formado em 2. Várias pessoas que eu já vi assim dando entrevista, me formei em Harvard, aí fiz engenharia de não sei o que e outra totalmente diferente, filosofia. Já vi. Tá ligado? Às vezes, ao mesmo tempo, a pessoa faz 2 cursos ao mesmo tempo. Aqui a gente não tem essa possibilidade. A gente pode pagar um curso, pagar a disciplina do outro, e depois a gente tem que entrar de novo como portador de diploma, ou como Enem, e aí dá... O que eu acho que talvez interfira nesse processo é que a gente também, como tu falasse lá no Paraguai, em qualquer outro lugar aqui no Brasil, às vezes as pessoas estudam para a prova, então, por conhecimento. Às vezes, é a própria disciplina e o próprio professor. Não adianta tu entender o conteúdo e na hora da prova tu explicar aquela questão, mas não foi nas palavras que o professor queria que essa realidade acontece. E aí o professor coloca aquela questão errada ou meia certa, enfim. Já teve situações assim comigo, em química, em educação física, de professores fazerem isso. De uma prova, por exemplo, em química, teve uma prova que era 4 questões de 4 cálculos. Eu fiz os 4, mas por eu não colocar o porquê de eu usar aquela fórmula, não explicar no texto, o professor disse que eu tinha errado aquela questão e eu tirei 0 na prova com todas as questões certas. Então, às vezes a gente acaba sendo condicionado a estudar para a prova, para escrever o que o professor quer, do que aprender para si. E aí vem para outro ponto de a gente pode fazer outras disciplinas em outros cursos, mas a gente não conhece quem são os professores, a gente não conhece como é lá. E, pelo menos na federal, se a gente cursar uma disciplina em outro curso e a gente reprovar essa disciplina, ela se torna obrigatória. Então, eu só me formo se eu pagar ela de novo. E se for uma disciplina que o professor é carrasco ou o professor só passa se você escrever o que ele quer, você está quebrado. E aí, muita gente tem receio de conhecer outros cursos, de pagar outras disciplinas por conta disso. Eu conhecia muita gente que era louco para pagar disciplina de nutrição, enfermagem e outros cursos, e tinha medo de fazer isso por conta disso. Onde eu já pagar disciplina, acho que nutrição, mas era tanta burocracia. Eu disse, não vou. Acho que eu não vou, não. Mas acho que teria sido uma experiência massa, a gente aprender várias coisas de vários cursos com outros professores, que nem é uma experiência geral, assim, que nem quando eu tô lá no Paraguai, tem gente de todo lugar do Brasil, acaba se aprendendo várias coisas diferentes, assim, safadeza de todo lugar do Brasil. A 5ª série dos outros locais. Os meninos ainda estão na 5ª série ainda, né? E tudo saiu da 5ª série, não. Mas eu vou da 5ª pra pós-graduação. Aí eu volto. A galera só vive na 5ª série. É complicado. Mas tu falasse da diferença da Argentina para os Estados Unidos de ingresso. Mas assim, tem diferença que tu falasse da Argentina, Bolívia e Paraguai, é isso? É esses 3? Sim. Porque normalmente quando o pessoal vai fazer medicina, vai fazer em um desses 3. Assim, quando vão fazer fora do país. Lógico que o cara pode fazer medicina na Austrália, em qualquer lugar. Mas para voltar para o Brasil, normalmente eles fazem ou na Bolívia, ou na Argentina, ou no Paraguai. Eu não tenho vivências nem na Argentina, nem na Bolívia. O que eu tenho são informações de terceiros. E aí, pode ser a mais ou a menos, ou pode ser realmente o que eles estavam falando. Sobre a Bolívia, o pessoal diz que lá é muito perigoso. É uma cidade muito desorganizada.
E tem mais alguma estrutura dentro da Universidade da Bolívia que não é muito interessante. Depois que você se forma, você tem que passar mais um ano lá, trabalhando, ou fazer uma prova. Não lembro exatamente o que é. Então, Bolívia é para algumas pessoas. Para mim, não, eu cortei a Bolívia da minha lista de lugares que eu faria medicina. Aí depois tu tinha a Argentina, que era a minha primeira opção, que eu também não conheci o Paraguai. Só que a Argentina estava passando por uma crise econômica muito grande, estava tendo alguns problemas. Agora assumiu um presidente diferente. Parece que ele tirou alguns estudantes imigrantes, não sei como foi, eu também não quero saber, porque eu não estou lá. Mas o que me disseram sobre a Argentina, pessoas da minha sala que saíram da Argentina para ir para o Paraguai, é que o problema da Argentina são os argentinos. Literalmente, assim. Por quê? Eu tenho um amigo que era negro, um pouquinho mais escuro que eu sou preto, né? É um pouquinho mais branco que eu. Mas ele é negão, cabelo... Afro. E aí ele disse que bicho lá é preconceito toda hora. O pessoal chamava ele de macaco, não sei o quê. Outro pessoal disse que tem assédio do professor com brasileiro. Vocês são brasileiros, vocês não vão passar. Aquele que tu falasse. Só que com problema de nacionalidade, xenofobia. Aí você fala assim, porra, pra que eu vou pra um lugar pro pessoal me tratar mal? Tá ligado? Aí a Argentina também não é um lugar que eu iria. Receptivo, né? Receptivo. Que eu iria nesse momento. Eu tô no Paraguai, eu acho que lá é o lugar para eu seguir. Apesar de que lá tem menos... as universidades lá tem menos nome do que as universidades da Argentina ou da Bolívia. Da Argentina, porra, as universidades da Argentina são com nomes muito bons. Mas nome de universidade é uma coisa acadêmica. Eu acho que nenhuma universidade tu não tem como classificar bem a universidade como vai sair o profissional. É bem por produção acadêmica. E assim, eu já tenho minha vida acadêmica, já fiz uma parte da minha vida acadêmica. Não é uma coisa que eu gosto muito assim da área acadêmica. Eu quero mais a parte prática. E aí eu acho que Paraguai me encaminha diretamente mais para essa parte prática do que os outros. E eu acho que não tem... Na parte prática, nenhuma universidade vai ter muita diferença. Só na questão local. Eu acho que tem muita diferença do sistema público da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e do Brasil. Eu acho que tudo isso é diferente. Assim, tem uma coisa que é bom falar. Bolívia e Argentina tu consegue entrar nas públicas de lá de graça. No Paraguai não. E aí cada um vai ter seu processo para entrar, né? Porque todo mundo tem sua questão financeira, porque às vezes pagar R$1.000 a mais já tem um custo de vida, da alimentação, aí fica mais caro. Talvez a Argentina seja mais viável, ou Bolívia. Mas aí é sempre tudo pesado, questão de né? ponderar se vale a pena ou não, porque assim... Pra mim, na idade que eu tô, passar por algumas coisas assim de xenofobismo, racismo. No dia que eu passasse por isso, no outro dia eu fazia minha mala e ia pra casa. No dia que eu passasse por isso, no dia eu ia pra casa. Não tenho uma idade pra escutar nego falando uma atrocidade dessa. Véio. Não tem. Principalmente os caras que não tem nada na... Não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Não faria, não, de verdade, eu sairia no outro dia. Não tem possibilidade de eu ir para a Argentina, só se eu tivesse uma crise financeira muito grande, queira terminar, mas acho que eu não... E assim, o processo de inscrição é mais demorado. Eu lembro que no tempo que tu queria fazer na Argentina, tinha uns documentos a mais, e aí demorava mais e tal. Era bem diferente de como foi, por exemplo, que tu falou no Paraguai, né? Que foi mais rápido o processo de matrícula e de já ir direto, né? Tem essas diferenças. Na Argentina tinha um monte de documento para tu fazer umas coisas aqui no Brasil, e tinha umas coisas que tu tinha que fazer lá, e tinha que passar pelo sistema público para tu conseguir autorização para entrar. Era trabalhoso demais. No Paraguai, eu mandei os documentos por e-mail e eu entrei na faculdade. E no outro dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
E até aqui, ó, se alguém estiver escutando aqui, ó, e quiser se inscrever, fala comigo lá no direct, lá no Instagram, Felipe Diniz 512. É nada, o cara é blogueirinho mesmo, pô. Que aí porque tem essas assessorias, eu consigo Pode direcionar. ele. E aí, se você quiser fazer matrícula já para esse semestre, ainda dá. Ainda dá para começar, acho que começa 4, 5 de fevereiro, a gente vê isso direitinho, mas se quiser fazer matrícula até começando as aulas, dá para fazer ainda. E barato, né, velho? Não é uma pessoa rica que só vai conseguir fazer. Muitas pessoas podem conseguir, porque é barato, pô. É barato. Comparado a tudo no Brasil, é tudo muito mais barato. Eu pergunto o custo de vida dos meus amigos, assim, eu acho que o custo de vida médio mensal vai de... Eu acho que tem gente lá que se sustenta com uns 2.500, 2.800 até 3.500, 4.500. Acho que não... 2.500 se você economizar muito com moradia, que é o principal gasto. Se dividir também mais, né? Quarto. Dividir acaba ficando mais quarto, barato. fica barato. Aí, assim, não é um custo caro. Também não é qualquer um que pode fazer. Eu achei que quando eu entrasse lá ia ter mais pessoas ricas. Mas são pessoas mais simples. Tem gente lá que tem dinheiro. Mas a grande maioria são pessoas simples. A gente não pode também romantizar dizendo que qualquer pessoa que tem um salário mínimo consegue ir e tal, mas comparado a toda a realidade no Brasil, é muito em conta ir pra lá, velho. Muito em conta. É em conta. Se você estudar, não precisa nem ter medo de revalida. Eu não coloco nem essa possibilidade de eu reprovar uma revalida. Eu tô bloqueando minha mente, assim, Até porque é feito tu citasse, pô, às vezes esse revalida é mais para filtrar essas pessoas que só vão por fazer e passam sem nem estudar, do que realmente só reprovar a galera de fora. E aí acho que é isso. Eu acho que tem outra coisa que acho que é interessante falar, é que não é só o revalida que faz o cara entrar no Brasil. Tem um revalida simplificado, que aí o cara entra na justiça, mas pelo que um advogado me falou, agora tá muito difícil fazer isso. Você paga tipo 70 mil, mas pega é validado teu diploma. Mas isso um processo. Pelo que o advogado me falou, isso não tá mais acontecendo. Tava acontecendo muito no tempo de pandemia, alguma coisa assim, agora não tá acontecendo mais. E tem outra forma, que é o Mais Médicos. Só que o Mais Médicos é uma questão bem política. Era uma coisa com Bolsonaro, agora é uma coisa com Lula. Daqui a 4 anos talvez seja uma coisa totalmente diferente. E eu vejo que muitos... Como tem gente de todo lugar do mundo, do Brasil lá, do mundo é foda. Cearense lá no Japão. Tem gente até do Acre, do lugar todo mundo. Como lá tem gente de todo lugar do Brasil... tem gente que está se acreditando nesse Mais Médicos. Só que é uma questão política. Se mudar o político e ele quiser terminar com os Mais Médicos, termina. E outra coisa, pelo que um advogado que especializado nessa área me falou, que é da minha sala, ele disse que o Mais Médicos, eu não tenho certeza desses dados que eu estou falando aqui, tá? É só o que eu especulando. Não é especulando. O que eu acho que o cara é um especialista me falou. Se ele estiver me enrolando ou alguma coisa assim, ele me falou que o Mais Médicos agora você trabalha no Brasil por 4 anos, ganhando um salário bom, que eu acho que 10, 12 mil, sei lá, alguma coisa assim. Tipo. Aí você trabalha por 3 ou 4 anos, eu não tenho certeza qual tempo. Aí depois eles só prorrogam se tu passar no revalida. Então não é um negócio mais para sempre. Antigamente eu acho que você pegava um tempo de Mais Médicos e já estava revalidado. Então acho que cada vez vai ficar mais difícil entrar no Brasil como médico. Eu acho que não vai ser para qualquer um. Acho que quem entrar vai ter que... Revalida de todo jeito. Vai ser revalida. Foi o que o cara me falou. E nem é interesse que tenha muitos médicos no Brasil, justamente para manter a questão do salário deles, né? Então, e o revalida não é uma prova que tem 120 vagas, é uma prova, como é que fala?
classificatória ou eliminatória, não sei. É uma prova que não tem a quantidade de vagas. Quem passar daquela determinada quantidade de pontos, passou. Entendi. E aí, se tiver 1 milhão de pessoas que passarem, 1 milhão vão entrar. E aí, esse 1 milhão de pessoas vão aumentar cada vez a quantidade de médicos. Para tu ter uma noção, lá na minha cidade tem quantas mil pessoas? Tem, sei lá, 7 grandes, vamos dizer, 9 universidades. Por ano, quantas pessoas se formam lá? Uma quantidade grande. Se todo mundo revalidar aqui, é gente, nego. É gente. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. O processo do revalida vai ficar mais difícil, mais difícil. Não é interesse do CRM, é CRM, que tenha muito médico de fora aqui no Brasil. Não. Até para manter, de certa forma, uma valorização na profissão também, né? Porque se desvalorizar já era. Mas é isso, galera. Quem quiser fazer medicina no Paraguai, vai de arrasta para cima. Felipe Diniz 512. Só falar lá que ele dá o direcionamento. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por participar. Obrigado por caminhar junto comigo dentro da graduação, do mestrado. Iniciar esse podcast. E deixar a responsabilidade para mim aí de tentar manter. Tentar não. Você vai manter. Vou manter. O plano é manter. É uma coisa que eu gosto muito. Quero manter de todos os jeitos. Felizmente, quando tu saiu, eu também comecei a trabalhar. E aí foi um caos. Professor universitário é difícil quando você está iniciando também. Minhas turmas é 130 alunos. A menorzinha é 75 alunos. Então, foi um desafio muito bom para mim, como professor. Agora sim, já estou conseguindo me manter mais estabilizado e pegar o ritmo. Voltarei, com certeza. Só agradecer, velho, por tudo. Te desejar muito sucesso. Virar esse doctor aí. Mas doutor é só quem tem doutorado. Deixar essa polêmica aí. Mas é isso, velho. Obrigado. Sucesso e até a próxima. Tem uma coisa que eu queria agradecer pelo convite. Eu tava com saudade de vocês. 6 meses sem te ver. Eu tava te vendo quase todo dia. E do nada a gente parar de se ver por 6 meses. Foi difícil pra mim. Quase chorei. Não é todo mundo. Eu não consegui encontrar uma pessoa aqui ainda que vá da 5ª série à pós-graduação. É muito difícil. Se eu faço uma brincadeira da 5ª série, a pessoa mantém, aí eu faço, meu Deus, eu preciso voltar. É difícil, velho. Eu senti falta. Eu sinto falta do... 5ª série, eu tô acostumado. Falta o cara da pós pra flutuar. Pra flutuar, exatamente isso. Não tem. Aí voltando, eu queria agradecer pelo convite. Eu tava com saudade mesmo de tudo, o pessoal, de todo mundo aqui de Recife. E eu achei que o estúdio, a gente nem falou do estúdio, que ficou muito bonito. Fez uma coisa bem mais aconchegante, ficou massa. Eu acho que dá para tu encaminhar melhor o podcast. E é uma ideia muito boa e tu é um ótimo podcaster. Sou nada, velho. É um ótimo podcaster e eu acho que é uma ideia que dá para escalar muito. Dá para tu vender muitos cursos porque tu é um cara muito bom em várias áreas e eu acho que tu tá se desenvolvendo cada vez mais como professor agora. Acho que tu evoluiu exponencialmente como professor, porque você acaba aprendendo muito mais e vai mais ainda, que tu vai pegar mais disciplinas. E eu acho que esse é o caminho para tu galgar mais, e você é muito bom. E aperte minha mão, cara. Valeu, meu amigo. Você é um amigo. Quase machuquei ele de novo. Mas é isso, galera. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Obrigado, Felipe. Espero que a gente grave outras coisas também em futuros. Quem sabe eu não vá lá bater no Paraguai pra gente fazer alguns vídeos. Tô planejando, né? Depois a gente conversa. Mas é isso, galera. Valeu. Até a próxima. O dedinho, Felipe, pesou? Mas não tem mais a principal. Mas valeu, velho.